Olá! Bom, hoje estou eu sozinho aqui, incompatibilidade de agendas, faz parte, projetos novos aí para todos, mas não podemos parar. E hoje estarei aqui sozinho com vocês, mas vamos falar de um tema que eu queria aqui compartilhar uma reflexão que vem aí, tá na mídia, hoje em dia está se falando muito, inclusive alguns debates mais calorosos, que é sobre a polilaminina, né? Que é uma esperança aí para o mundo médico, né? Trazendo uma possibilidade terapêutica para lesões medulares. Até tive um paciente meu, né, do que a gente atendeu, através de liminar, conseguiu fazer a aplicação lá no estado do Maranhão e seguimos torcendo aqui para que tenha benefícios, pois seria realmente um marco aí na medicina, que a droga traga aí melhoras para esses pacientes com esse tipo de doença. Mas a ideia aqui não é nem discutirmos a polilaminina em si, mas trazer essa temática, que está em andamento, e vai continuar em andamento, para discutirmos a ideia da ciência. Então, quando vamos fazer ciência, né, quais são os limites e qual a maneira de operacionalizar. E ao mesmo tempo, temos que ter fé, né? Temos que acreditar em alguma coisa que não está se mostrando ainda certa ou com benefício. Então, a gente vive num avião que são duas asas, na verdade. Uma da ciência, da racionalidade, e a outra da fé, da crença. Porque se a gente for pensar, muitos dos achados, né, científicos, eles resultaram de uma crença de alguém. Alguém foi lá e falou: Meu, isso aqui eu acho que funciona para tal coisa. Aí todo mundo falou: Você é maluco? Nada a ver, isso aí nada a ver. Eu falei: Não, vou testar. E aí vai testando, vai superando os obstáculos, e aí ele passa para outra asa da ciência, corroborando os dados apresentados. Mas veja que a crença, a fé, ela é necessária. Porque às vezes não vão ter dados, nós vamos ter elementos óbvios para gerar a hipótese e, consequentemente, o teste que ratifica o que a crença originalmente deflagrou como uma possibilidade, como uma medida a ser usada e empregada. E tem vários exemplos disso. Por exemplo, a origem da arteriografia, né? Antes disso, foi com o Ega Muniz, né? O português, mas teve também os exames do pegar uma veia profunda, né? Antigamente achava que qualquer acesso que tocasse o coração ia levar o coração uma fibrilação e a pessoa morreria. E o cara que ele bolou, que até usou uma sonda uretral bem fininha e bateu o raio-x com a sonda, com a ponta do catéter entrando no átrio direito, né, como se fosse o acesso central que a gente usa hoje, comprovando que era possível sim usar esse tipo de recurso para poder fazer uma infusão de medicação. Então, a pessoa teve que usar nela própria, porque ela acreditava, mesmo todo mundo proibindo de se fazer, pois o dogma era, tocou no coração, né, resvalou no coração em atividade, ele vai para a fibrilação, e com isso ele morre, a pessoa vai morrer. Então teve esse maluco, não me foge o nome agora. Vou falar, eu tô falando maluco, mas no bom sentido, né? Outra pessoa também ganhou destaque tendo que provar em si próprio foi o residente australiano, não lembro agora o nome dele, que comprovou a atividade da bactéria, né, a H. pylori, que a gente hoje trata e é tão comum hoje nas endoscopias, né, fazer a busca da bactéria como causa da úlcera. Então, ele gerou essa hipótese entre os experimentos que ele fazia à época, ele era residente, e, não ganhou corpo essa proposta dele. E, consequentemente, ele teve que fazer o quê? Para poder ganhar vistas ou ganhar crédito para a coisa avançar. Ele fez uma endoscopia nele próprio, comprovando que não havia úlcera,
Aí ele se injetou, na verdade, se inoculou H. pylori, e após algumas semanas, ele foi lá e mostrou na endoscopia que ele estava com úlcera. Então, criando aí uma causa e efeito, e aí sim permitiu avanços aí com estudos bem desenhados para poder comprovar realmente a hipótese. E assim, podemos aqui pensar em vários outros, tá? Que vão seguir nessa linha da crença para depois ser suplantados com as validações técnicas. Então, aqui vem o destaque inicial para que a gente não pode anular a crença, a gente não pode anular a fé. Não só a do paciente, não só da pessoa que está do outro lado, na expectativa de receber um benefício. Mas nós, né, que estamos do lado de cá, no sentido, com o intuito de ajudar ou de fornecer algum tratamento, nós também precisamos ter fé, ter que ter crença, porque é dali que nasce alguma hipótese também. Então, aqui está a validade, que eu trago esse destaque, essa condição honrosa que pode modificar o jogo. Então, não é porque às vezes não tem a confirmação que a gente fala, não tem evidência robusta de que não possa funcionar. E para terminar essa situação da asa da crença, a discussão, pelo menos aqui conosco, tem que lembrar também que algumas doenças acabam sendo difíceis de manejar. E na neuro a gente tem bastante disso, né? Tem um livro que eu recomendo para quem gosta do assunto, tem dois, na verdade, né? Tem o Norman Deutsch, que é O Cérebro que se Cura e O Cérebro que se Transforma, são dois grandes livros que ele traz lá. E o próprio livro do Ramachandran, que é o professor radicado na Inglaterra, neurocientista, que é Fantasmas no Cérebro, Fantasmas da Mente, né? Deve ser a tradução livre do livro dele. E além de curiosidades sobre neuro, sobre a particularidade do cérebro, lá eles mostram, né, a ciência como às vezes é difícil avançar no cérebro, porque é difícil ter um modelo padrão de comparação da mesma doença e do mesmo cérebro para poder validar algumas situações. Então, até porque algumas vezes são raras, algumas lesões são mais raras, e aí fica difícil você criar a padronização altamente rígida que o método científico exige para poder validar algo como certo. E não estamos criticando aqui o método, porque precisa ser assim mesmo. Mas existe essa particularidade, essa situação dificultosa quando lidamos com condições de pesquisa um pouco mais complexas, normalmente quando envolve o cérebro, tá? Então, acho que vale aí essa reflexão. Agora, por outro lado, nós temos a asa aqui do método científico, que é muito importante. Por quê? Porque apesar de tudo nascer do nosso entendimento, da nossa percepção, ou de reconhecimento de um fenômeno, a gente precisa validar, porque os nossos métodos de interpretação podem estar errados. O que eu sempre lembro para os meus alunos é o seguinte: quando nós saímos lá fora, olhamos para o céu, o que parece para nós? Que o Sol está girando em volta da Terra ou que a Terra está girando em volta do Sol? A impressão normalmente que nós temos é de que o Sol está girando, né? Está rodando, circulando a Terra. De ver ele nascer num canto, né, a leste, e ver esse ponto no outro canto, a oeste, dando para nós a falsa impressão de que é nós que estamos, que ele que está girando sobre nós. E aí vieram aí várias pessoas antes de nós que conseguiram matematicamente mostrar que isso é uma má interpretação, é um jogo aí de visual que a gente tem, né? De uma sensação de componente relativo, e que, na verdade, nós estamos girando em volta do Sol. Esse mesmo engano mental a gente tem quando está parados no trânsito, tem um ônibus do nosso lado e o ônibus começa a andar para frente, a sensação que a gente tem é que o carro está andando para trás. A gente vai lá e freia, freia, na verdade era o meu carro está parado, é o ônibus que está avançando e nós estamos parados. Então a gente precisa, então lá atrás com Popper, né, e o próprio Descartes, a gente precisa lançar mão de instrumentos que ajudem a superar essas má interpretações que naturalmente virão de nós.
Então, existem vários vieses que podem acontecer, interpretativos, enfim. E como é que nós vamos superar isso? Né? Através do método científico. E para fazer um bom desenho de estudo, uma boa validação, existem várias opções. Hoje, se a gente, para a gente estabelecer causa e efeito, o que tem hoje permite a gente estabelecer a melhor condição de causa e efeito seria um ensaio clínico, onde tem uma intervenção, né? Eu tenho um grupo controle, tem um outro grupo que tem o problema, eu ofereço, ou melhor, desculpa, eu tenho os dois grupos com problema, e um eu passo para eles um remédio e o outro eu passo um placebo. E aí eu comparo se o resultado muda aqueles que recebem o remédio. Então eu preciso de um grupo homogêneo. Então eu preciso de grupos praticamente matematicamente, né, iguais, homogeneizados, e aí eu consigo comparar o quanto dessa medicação, dessa intervenção, melhorou o resultado na doença em questão. Então, isso sim permite, então, esses ensaios clínicos randomizados, eles seriam hoje um dos melhores métodos para que a gente possa estabelecer, avaliar a causalidade de uma intervenção, de uma medicação. E para se fazer isso, é um estudo realmente caro, você precisa de um N grande de pacientes, você precisa homogeneizar os pacientes, você precisa mascarar, né, o médico que vai aplicar não pode saber o que está aplicando, então é mascarado, ele sabe se é o placebo ou se é a droga. O paciente também não pode saber, é mascarado, que antigamente chamava de cegamento, né? Hoje a gente fala mascaramento, é mascarado. E em cima disso você acompanha os números, né? E aí sim, lá na frente, você consegue ter conclusões que podem impactar, né? Trazendo à tona, então, aqui a polilaminina. O que temos, né? Não sei se mudou alguma coisa, pelo menos aos últimos 15 dias, tinha mais ou menos 14 ou 15 pacientes. Qual é o grande problema desses pacientes? Eles são heterogêneos. A gente não tem aí o mesmo padrão de lesão, mesma temporalidade, mesma idade. Então, assim, começa a ficar difícil comparar a- o resultado da aplicação do remédio. Estou falando aqui em relação ao método científico, para a gente olhar e categorizar e, após o resultado dos dados, o próprio dado falar por si só, né? E a gente não tem grupo controle. Mas o que chama atenção, né, mesmo sendo uma constatação visual, né, observacional, desses 14, 15 pacientes, 3/4 melhoraram, né? O que, pela literatura, você esperaria aí menos de 20% de melhora. Aí você fala, pô, isso é uma comprovação. Não é, ainda não é, porque você realmente não tem esse controle. Por exemplo, quantos esses pacientes, por terem recebido a droga de uma maneira de liminar, que é o que pode ser feita hoje, né, judicial, já não iriam melhorar alguma coisa com o tempo? Quem sabe pode melhorar alguma coisa com o tempo? Quanto tempo eles estavam esperando, né, ou estavam com a lesão, né? Que tipo de lesão foi? Que nível, né? Foi por arma de fogo, arma branca, foi trauma, enfim, tudo isso conta, ou pode contar. Então você começa a criar vários fatores de confusão, fica tão plural a situação que você não consegue confrontar o dado para concluir alguma coisa. Mas que chama atenção, chama. E por chamar atenção, exige que sim se ofereça um ensaio clínico, né, bem elaborado, para de fato nós entendermos o quanto a droga ajuda e se ajuda, e como que deve ser aplicada, em que tempo, como, tem que fazer uma reaplicação. Então, assim, várias perguntas vão surgindo. Então, a gente precisa, o caminho dessa asa da ciência exige essa organização. Não tem outro jeito, não tem outro jeito. Porque dessa maneira, a gente não consegue elaborar dados a fim de fazer uma conclusão robusta. E aí vem uma outra situação que levantaram. Pô, doutor, mas está parecendo que funciona muito bem. É justo criar um grupo controle que não vai receber um placebo? Eles chamam até de equipoise. Por exemplo, falar, você já sabe que o paraquedas está salvando vida. Você vai botar um grupo que vai pular sem paraquedas?
Bom, isso é uma discussão. Tem gente que vai organizar que não, né, que não precisaria. Mas voltando aqui para o método, o ideal é que seja aplicado. O que pode ser feito para poder realmente aliviar é o seguinte: você cria um grupo controle, placebo, e aí você não espera o estudo acabar. Então, você tem alguns cheques durante o andamento do estudo. E o que pode ser visto é, nos cheques iniciais, se o grupo que recebe, ou seja, a droga funciona muito bem nessa hipótese, é altamente discrepante do grupo que não está recebendo, ou seja, o benefício está ficando muito claro, não precisa nem esperar o término do estudo, você já pode reconvocar e fechar ali e já começar a aplicar no placebo também. Então, você tem outras maneiras para poder aliviar, né, essa situação, vamos dizer assim, ética ou não, de deixar pessoas que poderiam se beneficiar num grupo placebo e aí, consequentemente, não ser justo com elas. Agora, veja, quando eu coloco isso para vocês, não é uma proposta, né? Quem sou eu para poder. Eu estou só trazendo as ideias de possibilidades de desenho, né? É, porque, em última análise, a gente, para ter o dado maior, teria que fazer o ensaio clínico tradicional, né? Comparando como já citou. Então, vejam, aí aqui nós ficamos no meio da linha de tiro. Eu, como médico, né, professor, assistente, a gente torce, né? A gente fica feliz por ter hoje essa esperança. Ainda mais quem lida aí com reabilitação, com esse tipo de pacientes que são os lesados medulares. A gente, apesar da fisioterapia hoje, neurológica, ter avançado muito, muito, com técnicas e recursos interessantes, ah, ainda a gente tem a limitação pelo próprio tipo de lesão, né, da medula. E hoje a gente saber que existe essa possibilidade anima todo mundo. A equipe médica também se anima, assim como o paciente e a família. Então, quem somos nós para tirar essa esperança do paciente que nada poderia ser ofertado além disso? Então, a gente entende que para aquele que está sofrendo e tá numa situação que não tem outra opção, ele se abraçar a ela e querer e ir através da justiça receber, mesmo sem garantias de melhora e sabendo que pode ter algum prejuízo no sentido que a gente não sabe ainda as consequências do uso também da droga, né, a segurança dela. Mas para ele, ele fala, olha, do jeito que eu tô aqui, eu prefiro arriscar. E isso é um direito dele, né, do paciente, né? De quem tiver. A gente tem que entender que é um direito do paciente. Agora, é, quando a gente pensa como comprovação, essa situação não nos ajuda a montar um desenho para realmente sentar e falar: olha, pronto, agora, depois de um ano, podemos falar, funciona, e funciona muito. Ou então funciona bem, muito bem para esse tipo de lesão. Para esse outro, ela vai funcionar mais ou menos. Não tem efeito lateral, não, o efeito lateral pode ser esse. Então, assim, a gente consegue entender e aí, com isso, organizar mais aí a oferta, a administração e escolher os pacientes que podem mais se beneficiar. Mas também não é justo a gente tirar as esperanças, né? Porque para quem não tem nada, ter algo que não é que não que tem aí uma esperança real, né? Então, assim, existe uma luz sim, né? E a gente também não, vou esperar até quando, né? Então, essa agonia também a gente entende do lado da família, e a gente se solidariza e apoia, né? Mas quando a gente vem para essa asa aqui do avião, como cientista, a gente precisa se organizar para realmente montar uma linha aí até multicêntrica para que possa ser entendido, e com isso a gente ter conclusões é, mais fiéis. Bom, então eu usei esse espaço aqui hoje para trazer essa discussão, esse pensamento sobre essa condição da ciência, né? E eu lembro assim, não muito tempo atrás, a gente estava falando sobre a pandemia, que também trouxe aí muitas condições estranhas, né? Porque foi politizado, a gente já sabe, hoje talvez fique mais fácil falar. Mas veja que interessante, na época, também vale essa reflexão agora, foi proibido o debate. Olha que loucura. Porque assim, ninguém está diminuindo ou esquecendo que vidas se perderam, pelo amor de Deus, não vamos entrar. Foi uma pandemia, foi horrível, foi angustiante. Então, vale aqui essa, esse reconhecimento, né? Vidas se perderam. Então, assim, não é esse o foco da discussão. O foco é
naquele momento da guerra, da pandemia, a gente estava tentando buscar algum recurso para atacar, né? E tanto de terapêutica quanto de prevenção com a vacina. Ponto. E aí, quando vinha alguma coisa de tratamento, por quem falava na época, era rebatido. Mas era um rebate político. Às vezes não tinha nem. A discussão não se aprofundava com os dados. Isso que era interessante. E quando falava-se da vacina, porque que tinha algumas dúvidas, até hoje nós temos, o fato de você pensar ou criticar a vacina no sentido técnico, falar, peraí, mas como é que foi feita? O que que eu posso esperar? Quais são os índices de confiança? Você também era criticado por estar questionando algo da vacina. Então era muito doido, porque a ciência ela só se faz pela dúvida. E quando você tem dúvida, você tem que perguntar, você tem que criticar, você tem que testar. Então é isso que valida. Quando alguma coisa funciona muito bem, vira um dogma, vira uma teoria, é porque ela foi testada por N pessoas. Então você vai lá, publica, e os outros cientistas vêm e jogam pedra, que a gente fala. O que é esse jogar pedra? É testar a sua hipótese. Então você testou no laboratório X. Aí a primeira coisa que ele vai tentar reproduzir é igual no X. Funcionou? Fala, não, no meu não funcionou. Fala, peraí, rapaz. Você falou, você publicou aí que você fez, mas a gente está tentando reproduzir aqui, não está conseguindo. Qual que é a manobra? Que sacanagem é sua? Isso aí não está certo, não. Tá já com uma crítica. Ou então ele faz no X, mas se ele faz no Y, não acontece. Então por quê? Então vai falar, olha, até funciona no X, mas e o Y? Então assim, aí você vai testando, as coisas vão vindo, outras pessoas vão testando em situações outras. E aí, quando tudo é validado e tudo funciona, fala, pô, esse negócio é um dogma, funciona mesmo. O cara achou um recurso poderoso. Ou então não, é um recurso médio. Ou então é um recurso frágil que cai conforme você vai testando em outras situações. Então isso é totalmente natural. Isso não invalida, não tem má fé, né? Só que na época foi proibido o discurso, a crítica. Você não podia duvidar da vacina e você não podia é, considerar viável um tratamento. Por quê? Porque politizou. E todo mundo, principalmente alguns meios científicos, aí, até professores meus, né, eu fiquei até meio desapontado, tomaram esse partido, porque eles fecharam a discussão. E ciência não se fecha com a discussão, é ouvindo o contraditório, é ouvindo uma outra possibilidade, é ouvindo uma outra hipótese derivada, é ouvindo as críticas, é acertando, é melhorando, é testando de uma maneira mais estressante. É isso que é ciência, para tudo, não só na medicina, para física, para química, tudo isso é ciência, né? E aquele momento foi terrível, porque foi isso que aconteceu, né? E hoje, anos depois, ninguém fala muita coisa, né? Mas alguns dados apareceram, né? Então, sobre o lockdown, mostrou-se que nada foi efetivo, quem criticava o lockdown era cancelado. A própria ivermectina mostrou, sim, uma possibilidade. Não era chegava a prevenir, a garantir a prevenção, mas ela mostrou, sim, alguns estudos maiores uma diminuição da infecção, ou seja, um poder protetivo pequeno, mas tinha, né? E as vacinas vocês estão vendo aí. A vacina até hoje nós estamos com problemas das vacinas. E a primeira que eu tomei na época, até a Coronavac, essa aí foi que foi tirada porque não tinha comprovação nenhuma, não tinha resultado nenhuma, né? Nenhum. Então, assim, e a época eram apresentados como uma medicação milagrosa. Então, assim, volto a terminar a pandemia aqui e isso não minimiza o estresse que a gente passou, as perdas, tá? Eu tô discutindo aqui como ciência. Que a gente queria, lógico, uma vacina funcionasse, ou que achasse uma medicação que curasse aqueles que estavam sofrendo na época. Mas meu foco aqui é discutir a ideia de evidência, a ideia de comprovação científica, essas situações, tá? Deixar bem claro isso. Não tem nenhuma aqui opinião minha, o posicionamento meu. Pelo contrário, eu acho que a ciência se faz por essa abertura mesmo. Então, fechando aqui sobre a polilaminina, é uma grande esperança para os pacientes, sem dúvida, porque até agora, antes da polilaminina, não havia outra possibilidade de oferta a eles, mas que ainda até o momento não há o que a gente gosta de falar, um estudo bem feito que traga dados robustos. Não sei se teremos, às vezes não precisa chegar nesse nível de, se a coisa for muito boa, outros elementos podem já começar a apontar com estudos intermediários. Mas veja, o ideal seria isso. Mas ao mesmo tempo tem uma asa da fé, né? Que aquele que está lá sem nenhuma possibilidade, se ele aceita, né?
participar ou querer a medicação, quem sou eu também para falar que não? Ou quem é algum médico para falar que não? Né? A gente não tem evidência, a pessoa aceita, apresentado a ele os riscos e benefícios, e eu acho também válido, válido. Até porque os dados que a gente tem até hoje animam, né? Animam, mas não comprovam. Então é isso. Só queria trazer essa discussão que eu, inclusive, tive semanas atrás com o pessoal da Luna, da Liga de Neuro aqui da região, da UFNT e da UTEPAC, e trazendo aqui essa elucubração sobre o tema, muito importante aí pelo momento. Então é isso, e seguimos. Fiquem com Deus. Abraço.